E você quer saber como que você faz para escolher um bom fundo imobiliário? Hoje eu trouxe aqui um especialista, o Rafael, vai falar aqui com a gente. É bom investir em fundo imobiliário? Fala, Ricardo. Sim, com certeza é uma forma inteligente de investir, né? Com mais segurança e rentabilidade e uma forma alternativa de se investir em imóveis, né? E está crescendo muito essa Legal. modalidade nos brasileiros. Show de bola. E ainda eu trouxe aqui até meu caderno, porque a gente vai falar todos os tópicos importantes para escolher um fundo imobiliário. Então, se você quiser anotar aí também, recomendo, porque vai ter muito conteúdo legal, tá? Inclusive o Rafael, ele trouxe aqui uma recomendação. Ele fez uma análise de um fundo imobiliário para comprar agora mesmo, é isso? É isso aí. A gente faz análise financeira, né? A gente olha o mercado todo e o mercado de fundos é um mercado que a gente olha muito. Então, dentre os preferidos, escolhemos o que você tem que ter em 2019 para ter uma boa rentabilidade. Pô, que legal. Então, gente, eu vi que vocês perguntaram muito sobre isso. Essas duas coisas, né? Como escolher um bom fundo imobiliário e também qual que é um bom fundo para investir agora. Então, aqui nesse vídeo a gente vai ter os dois. A recomendação que o pessoal da Levante fez, que o Rafael trouxe aqui pra gente, tá no link aqui da descrição, então você pode baixar e aí você vai saber exatamente qual é esse FII que eles escolheram, que eles analisaram e recomendam para comprar, tá? Então, link aqui na descrição. Bom, então vamos lá, gente. Eu separei aqui, eu já estava conversando com o Rafael antes da gente gravar, a gente dividiu em 3 tópicos principais. Tem muita coisa que você precisa saber sobre os fundos imobiliários, mas a gente dividiu em 3 grandes tópicos. Então vamos lá, Rafael, vamos falar agora. A primeira parte é sobre o objetivo, né? Quando você pensa em investir. Exatamente, né? Quando você pensa no fundo imobiliário, você tem que dividir em grandes 2 grupos, né? O que você vai buscar quando você está investindo em fundo imobiliário? Se é renda, ou seja, pagamento recorrente de dividendos, né? Aquela renda pingando deste investimento, ou então se você busca valorização, se é um ativo para crescer, né? Um ativo que vai ter valorização forte no longo prazo. Então quer dizer que tem alguns fundos que têm uma característica mais de distribuir os dividendos mensais e os outros que não distribuem tantos dividendos assim. Exatamente. Tá. Quando a gente fala de ativos maduros, né, estáveis e consolidados, eles não precisam de capital para crescer. Então, o foco deles é distribuir o que eles geram com o aluguel. Né? A gente está falando do fundo imobiliário, a principal fonte de renda é o aluguel. Então, ele distribui praticamente tudo. Um fundo que está crescendo, né, ou que quer expandir, quer criar novos empreendimentos, lógico, ele vai dar menos dos dividendos, ele vai reduzir a distribuição dos dividendos, então o foco está muito mais na rentabilidade que ele vai ter no longo prazo. Tá, ok. Então a gente tem essa característica da renda e a característica da valorização. Então é bom escolher um FII que tem aquele objetivo que você segue, tá? Exatamente. Até porque são vários tipos de fundos que existem no mercado, né? Exatamente, no que a gente fala aqui, ó, você está investindo no empreendimento. Hoje o que é o mais comum, né? É ver empreendimentos em shoppings, empreendimentos em lajes corporativas, né? Prédios corporativos. Seriam prédios comerciais, né? Exatamente. Pega um prédio comercial por exemplo, uma IBM, uma Unilever, às vezes a empresa não tem aquele empreendimento, ela aluga. Então você tá investindo num empreendimento que uma grande empresa aluga. Ok. Ou então de logística, galpões logísticos que são usados para fazer distribuição de peças, de produtos para a economia como um todo, que são mais diluídos pela economia. Cada um tem uma característica diferente, né? Um é um pouco mais, se você pensar em galpões, logística, é algo mais longo, né? É algo mais ciclo longo que a gente fala. Se a gente pensar nos prédios corporativos, eles são um pouco mais curtos, né? A economia muda um pouquinho mais rápido, o setor imobiliário, nesse sentido, também varia um pouco mais, então você consegue ter algumas características diferentes. Beleza, então agora o segundo tópico que a gente vai falar são sobre as métricas, né? Porque a partir do momento que você já decidiu qual é o seu objetivo, ou seja, qual fundo que você vai escolher, se é aquele que tem uma característica de distribuir mais dividendos ou então de ter uma valorização da cota, você vai ter que olhar todos os fundos que estão listados e escolher qual aquele que faz mais sentido para você. E aí existem algumas métricas, não é isso? Exatamente. Bom, uma que nós olhamos muito é a questão da vacância, né? Vamos lá. Quando a gente está falando de investir num empreendimento imobiliário, né, num fundo imobiliário, você está falando de vários aluguéis. É como se você tivesse várias casinhas e coloca elas para alugar e você vai ter um rendimento. A lógica é essa. Então, o que é importante ver? Se o negócio está funcionando já, por exemplo, vamos pegar um shopping. Se 95% do shopping está ocupado, ele tem uma vacância de 5%. Tá. Então, A vacância, na verdade, então seriam os imóveis que não estão alugados. Exatamente.
que eles estão vazios e aí não tem esse recebimento do aluguel. Exatamente. Tá. Então isso é muito importante. Você não pode pegar um empreendimento com 40, 50, 60% de vacância. Só tem alguma coisa errada, né? Não sei que tem algo errado com a economia, você vai ver uma vacância muito alta. E qual que é um número ideal, assim, mais ou menos? Varia de setor para setor. Eu acho que Tá. é um negócio bem específico. Essa recomendação que a gente vai dar, ela está com zero de vacância. Tá. Mas existem taxas que são toleráveis, ali 10, 15, depende muito do segmento, se é um ativo só, se são vários. Por isso que a gente analisa caso a caso. Ok, mas também o ideal é não ter uma taxa de vacância muito alta. Exatamente. Ou então, melhor, que a gente veja a taxa de vacância diminuindo. Uma trajetória de melhora. Isso é importante. Ótimo, tá. Então a primeira métrica é a vacância. E qual que é a segunda métrica? Vamos lá. A gente olha para o dividend yield, que nada mais é do que a taxa de dividendo, né? Ou seja, é a taxa de rendimento que alguém vai ter durante o ano. Se a gente pensar hoje, a Selic está em 6,5%. Quando a gente fala, a gente vê vários fundos que pagam mais do que 6,5% de dividendos ao longo do ano. Então, isso é bem positivo, né? Porque além desse dividendo, do aluguel, né, que você recebe ao longo do tempo, você também tem um ativo. E o ativo está se valorizando. Então, você tem uma possibilidade de valorizar essa cota também, né? Esse ativo se valorizar, além dos dividendos que recebe por mês, né? Então você tem uma dupla possibilidade. Exatamente. Vamos lá, numa condição normal de economia, se a economia estiver crescendo linearmente dentro dos padrões ali do natural, ela vai crescer, os ativos vão crescer próximo à inflação. Então você vai ter um rendimento mais um crescimento dos valores imobiliários pela inflação. Hoje a gente vive um movimento contrário, que é muito bom, né? Então os preços estão retomando, a gente vê os preços dos ativos retomando muito mais do que a inflação, então isso é positivo. Então, quem tá exposto nesse setor está ganhando com o dividendo e está ganhando com a valorização também. Tá, então você diria que seria interessante, quando a gente olha para o dividend yield, é procurar algo próximo à Selic ou maior que a Selic? Sim, de alguma forma, assim, quem está olhando para renda, sim. Para renda. Tá. Essa é uma marca importante. Então a gente volta para a questão do objetivo, né? Se você estiver confiando na valorização da cota, de repente o dividend yield não é tão relevante assim. Exatamente. Se você acha que o fundo está fazendo uma expansão, vai multiplicar por 2, 3 a área dele, ele não vai pagar dividendos durante 1, 2 anos, mas tem uma chance aí de multiplicar o patrimônio. Então seria um pouco mais de longo prazo. Sim. Teria que ser uma cabeça pensando em investir de repente com esse dinheiro para usar daqui a 2 anos, algo em torno disso. Sim, eu sempre gosto de ver esses investimentos, né, não como curto prazo, né? Curto prazo as pessoas acabam se machucando muito porque é muito imprevisível. Necessidade de liquidez, a economia brasileira tem vários solavancos, né? Então acho que isso é um ponto importante. Eu acho que a partir de um ano já é bem viável. Ok, tá, legal. Então, e a terceira métrica? Qual que é a terceira métrica para escolher um bom fundo imobiliário? É o preço sobre valor patrimonial. É uma métrica muito usada nesse setor. O que ela significa, né? Preço nada mais é do que a soma financeira de todas as cotas do fundo dividido pelo valor patrimonial do fundo, dos ativos. Então vamos lá. Então o primeiro, o P, seria se você pegasse todas as cotas que são distribuídas lá na Bolsa de Valores, se você pegar todas as cotas vezes o valor dessa cota. Exatamente, do preço que está sendo negociado agora. Tá, então esse é um valor determinado pelo mercado. Sim. Já o VP é o valor do imóvel físico, digamos assim. Exatamente. Mas não agora, quando alguém decidiu avaliar ele e colocar lá. Então pode ter uma defasagem, assim como tem no IR das pessoas. As pessoas têm IR e nunca vale aquilo que está de fato sendo negociado no mercado. Então tem essa defasagem, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá, essa parte do IR é assim, quando você vai lá na declaração de bens e direitos, você coloca o quanto você pagou, né? Então, às vezes, se você tiver uma casa, por exemplo, você coloca quanto você pagou. Mas pode ser que ela valha muito mais do que quanto você pagou, de repente, 10 anos atrás. É só uma analogia para a gente entender que é uma métrica sim, mas de repente não é o fator principal, né? Tomar cuidado. Por exemplo, do fundo que a gente está recomendando, se a gente vê pela essa métrica, a gente vê uma relação de 1,2. Tá, então porque aí vamos explicar aqui de novo. Então, você pega o valor de todas as cotas do mercado, né, faz essa multiplicação e divide pelo valor no mundo real, digamos assim. Exatamente. Aí você chega num número. Exatamente. Que esse número pode ser 1, por exemplo, se tiver igual, ou pode ser 1,2 ou 0,8. Exatamente. Vamos colocar um exemplo aqui. Se a soma dessas cotas, todas essas cotas, valem 120 milhões, e no valor patrimonial do fundo está marcando 100 milhões, você tem uma relação de 1,2, você divide um pelo outro. Ou seja,
as cotas valem mais do que o ativo fixo. Quando ele foi avaliado da última vez, né? Exatamente. A gente não sabe quando é exatamente no dia de hoje. Exatamente. Porque as cotas, elas são negociadas todo dia na Bolsa de Valores, então elas mudam de preço todos os dias, né? Sim. Então tem uma defasagem, tem um errinho aí que é uma métrica bacana para se acompanhar, mas tem que tomar um cuidado. Por exemplo, esse fundo que a gente está recomendando, se você ver quanto custa um metro quadrado desse ativo, a gente está falando de uma laje corporativa, no fundo, se você conseguisse comprar, daria R$17 mil. Se você for comprar diretamente a mercado, com certeza está acima de R$20 mil. Então ela tem um desconto em relação ao preço do mercado. Ela está barata em relação ao preço do mercado. Tá, entendi. Bom, então essas são as métricas, é óbvio que a gente tem que olhar todas as métricas, né? Mas eu acho que já serve de um gancho para nosso terceiro principal tópico aqui, o passo que a gente trouxe, que é também analisar bastante a gestão e a qualidade desse fundo, né? Porque não são só as métricas que são importantes. Não, exatamente. Tem pessoas, tem uma empresa, tem profissionais gerindo esse ativo. A partir do momento que você deixa de ter um imóvel para comprar um fundo imobiliário, e você acha, eu geri um imóvel, tenho uma casa ou duas, dá trabalho alugar, eu tenho que fazer contrato, ver garantias, aí as pessoas mudam, você tem que realugar, isso dá trabalho, e eu estou gerindo aquilo lá, eu terceirizo. Bom, vão ter pessoas fazendo isso, vão ter uma equipe lá. Essa equipe é boa, ela faz isso bem? E aí como ver isso? Bom, pelo histórico, né? A gente vê o que a equipe fez ao longo do tempo, se ela executou com qualidade, quando ela precisou comprar novos imóveis, se ela conseguiu comprar com preço bom, negociou bem, contratos redondos. Então, tudo isso tem um valor ali que é muito mais qualitativo, né? Mas que a gente tem que estar próximo dessas pessoas para saber. Eu acho que se a gente for puxar para a essência, então, ela é muito parecida. Como o fundo imobiliário ele é uma empresa, né, tem que fazer uma análise se aquela gestão, se aquelas pessoas que estão trabalhando nesse fundo imobiliário são competentes o suficiente para fazer com que esse fundo continue crescendo, né? E não são só as pessoas, né? Se o imóvel em si também tem qualidade, né? É igual a gente estava falando, por exemplo, se você procurar um imóvel super bem localizado, as pessoas, as empresas vão querer alugar aquele imóvel, né? Então, isso provavelmente vai fazer esse imóvel valorizar. Buscar um ativo de qualidade é uma coisa importantíssima também dentro da nossa análise. Que a gente falou, né? Ter uma laje corporativa, desde numa região boa. Você sabe que tem várias empresas que o empreendimento tem uma qualidade, a gente fala AAA, né? Aqueles edifícios de qualidade novas, com tecnologia, com infraestrutura. Então isso é bacana, isso você garante de alguma certa forma que a vacância dele vai ser baixa, que vão ter buscas por esse tipo de empreendimento. Então isso é muito importante, conhecer o ativo. Não adianta pegar um prédio maravilhoso que está numa região isolada de São Paulo e a gente sabe que não vai ter demanda. Bom, então é legal porque agora a gente já sabe como que a gente faz para escolher. São vários tópicos importantes, qualquer coisa você assiste de novo aqui o vídeo para você saber muito bem. E lembrando que o Rafael trouxe aqui uma recomendação, tá? Tudo isso que a gente falou aqui são instruções de como escolher. Mas ele, junto com a equipe dele, já analisou todos esses fatores e outros fatores ainda e fez uma recomendação do que eles consideram o melhor fundo de investimento imobiliário de 2019. Exatamente. Muito bem escolhido, fizemos análise por muito tempo, e é um fundo que consegue conciliar renda e rentabilidade. Então, ótimo. Falar aqui. Então, é algo bem interessante para se investir para quem está começando. Legal, show de bola. Então o link está na descrição, você pode fazer o download, o relatório completo, né? Tem todas essas análises, as definições, né? Tá tudo lá, completinho. Show de bola. Então faça o download porque vai ser bem legal. Continue acompanhando aqui o canal, se inscreva, comente o vídeo aqui e até a próxima.